Com base nesses contextos que foram apresentados, vamos agora falar dos conceitos de advocacy e de alguns temas que estão relacionados ao advocacy. O que é advocacy? Advocacy é uma ação coletiva, política, não partidária e pública. É também uma ação de advocacia e defesa em um sentido público e que necessariamente emerge da sociedade civil organizada e não do Estado. O advocacy significa lutar por uma causa por meio de conscientização da sociedade, capacitação de agentes, transformação, mobilização de população e acompanhamento da atuação do poder público. O advocacy não é uma ação isolada, não é uma ação feita por uma única organização. Nesse sentido, ela é coletiva e ela é pública. E o advocacy está focado em questões de política pública. Fazer somente uma mobilização social não é advocacy. Dentro das estratégias existe a interferência, a modificação, o questionamento e a discussão de uma política pública. Isto é advocacy. É muito importante também pontuar o que é controle social. Controle social é uma ação exercida pela sociedade civil sobre ações do Estado, principalmente o executivo, que é o gestor de saúde. No controle social, estamos falando de acompanhamento, fiscalização e controle das políticas públicas, em qualquer nível, seja ele federal, estadual e municipal. E o principal foco é a aplicação dos recursos públicos. Percebe-se, então, uma diferença muito grande de advocacy. O controle social pode fazer parte de uma estratégia de advocacy, mas a advocacy é mais amplo, é mais abrangente e focado na política pública. A diferença entre advocacy e controle social precisa ficar bem clara para todos. A advocacy é mais abrangente que o controle social. O advocacy está falando da formulação de legislação ou até alteração, de legislação já existente, um foco nas políticas públicas. O controle social fala do acompanhamento e fiscalização da implementação, principalmente junto ao executivo. O advocacy desenvolve ações voltadas ao legislativo, executivo, judiciário e à sociedade como um todo. O advocacy e o controle social devem trabalhar juntos para que produzam avanços significativos no sistema de saúde para os pacientes. Para todos os países da América Latina, é importante perceber que o advocacy em saúde está ligado a uma questão de internacionalização. A Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Ela é um direito consagrado. A aceitação desse direito significa um avanço na democracia. Portanto, é importante compreender que as ações de advocacy também estão ligadas a uma questão de fundamento do direito humano. Nesse sentido, a advocacy é agir de forma propositiva, visando promover mudanças na promoção e assistência da saúde, no sistema de saúde. Significa também realizar várias ações com vários tipos de público. E aí é muito importante você ter apoio. O advocacy não é uma ação que se faz sozinho. E exercer uma eterna vigilância para que a garantia de direitos de fato ocorra. Não apenas no momento da discussão de uma política pública, de uma legislação, mas também, junto com o controle social, garantir a implementação em qualquer nível que seja. E como fazer o advocacy? A primeira questão é olhar o contexto, analisá-lo e chamar a atenção sobre um aspecto relevante, algo que precisa ser alterado numa política pública ou numa legislação. Atuar sempre com alguém. Advocacy não se faz sozinho. É importante o apoio de outros stakeholders.
E para isso se utilizar de estratégias diversas para você influenciar os tomadores de decisão, sejam campanhas, sejam abaixos-assinados, mobilização social, e é muito importante a proposição do problema que você conseguiu avaliar, identificar e trazer stakeholders em volta do tema. E quais seriam os objetivos possíveis do advocacy? Educar líderes, formadores de políticas e outros tomadores de decisão, para que eles possam ter um panorama mais abrangente e, dentro da sua patologia, mais específico, para poder tomar a decisão correta. Fortalecer, influenciar ou até criar políticas, leis e orçamentos. Então podemos alterar algo em curso ou criar algo novo. Criar processos de decisão e procedimentos mais abertos e transparentes. Influenciar formadores de opinião para gerar uma pressão pública e empoderar pacientes para que façam também o papel de pressão. Implementar o advocacy significa também pensar nos impactos que ele vai provocar na organização. Um deles diz respeito à governança da organização. A missão da organização deve permitir fazer uma ação de advocacy. Fazer o advocacy também implica numa decisão estratégica. O conselho administrativo da organização de pacientes e a própria linha de comando devem estar próximas à ação e execução do advocacy. Ele vai exigir um refinamento da gestão da organização, porque algumas áreas terão que dar apoio a quem estiver frente da ação do advocacy. O planejamento e a definição dos temas será importante, o que significa saber analisar o contexto, a legislação, as questões de conjuntura da saúde. Trabalhar com advocacy também exige a formação de lideranças que tenham capacidade para lidar com a complexidade que é o advocacy. E ele pode e deve ser fortalecido pelo Conselho Consultivo. O que é a advocacy? A advocacy é uma ação coletiva, política, não partidária e pública. É também uma ação de advocacia e defesa em um sentido público, e que necessariamente emerge da sociedade civil organizada e não do Estado. O advocacy significa lutar por uma causa
por meio de conscientização da sociedade, capacitação de agentes, transformação, mobilização de população e acompanhamento da atuação do poder público. O advocacy não é uma ação isolada, não é uma ação feita por uma única organização. Nesse sentido, ela é coletiva e ela é pública. E o advocacy está focado em questões de política pública. Fazer somente uma mobilização social não é advocacy. Dentro das estratégias existe a interferência, a modificação, o questionamento e a discussão de uma política pública. Isto é advocacy. É muito importante também pontuar o que é controle social. Controle social é uma ação exercida pela sociedade civil sobre ações do Estado, principalmente o executivo, que é o gestor de saúde. No controle social, estamos falando de acompanhamento, fiscalização e controle das políticas públicas, em qualquer nível, seja ele federal, estadual e municipal. E o principal foco é a aplicação dos recursos públicos. Percebe-se, então, uma diferença muito grande de advocacy. O controle social pode fazer parte de uma estratégia de advocacy, mas a advocacy é mais amplo, é mais abrangente e focado na política pública. A diferença entre advocacy e controle social precisa ficar bem clara para todos. A advocacy é mais abrangente que o controle social. O advocacy está falando da formulação de legislação ou até alteração, de legislação já existente, um foco nas políticas públicas. O controle social fala do acompanhamento e fiscalização da implementação, principalmente junto ao executivo. O advocacy desenvolve ações voltadas ao legislativo, executivo, judiciário e à sociedade como um todo. O advocacy e o controle social devem trabalhar juntos para que produzam avanços significativos no sistema de saúde para os pacientes. Para todos os países da América Latina, é importante perceber que o advocacy em saúde está ligado a uma questão de internacionalização. A Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Ela é um direito consagrado. A aceitação desse direito significa um avanço na democracia. Portanto, é importante compreender que as ações de advocacy também estão ligadas a uma questão de fundamento do direito humano. Nesse sentido, a advocacy é agir de forma propositiva, visando promover mudanças na promoção e assistência da saúde, no sistema de saúde. Significa também realizar várias ações com vários tipos de público. E aí é muito importante você ter apoio. O advocacy não é uma ação que se faz sozinho. E exercer uma eterna vigilância para que a garantia de direitos de fato ocorra. Não apenas no momento da discussão de uma política pública, de uma legislação, mas também, junto com o controle social, garantir a implementação em qualquer nível que seja.